Olá, eu sou Júlio Pimentel Pinto, editor da Revista de História. Estou aqui com a Sheila Virgínia Rocha de Oliveira Castro e com o João Paulo Pimenta. A Virgínia acabou de defender uma dissertação de mestrado orientada pelo João Paulo, que se chama Representações da Independência na Literatura Brasileira, séculos XIX, XXI. Virgínia, fala um pouquinho o que é o seu trabalho. Então, a ideia era mapear as representações da independência na literatura nesses 3 séculos, então seria uma análise de longa duração. E a linha guia do meu trabalho é a cultura de história, que são as formas com que a sociedade se relaciona com a história, seja no aspecto positivo ou mesmo nos silenciamentos ou as negações. E também verificando como a historiografia, o que a gente teve na historiografia, se entrou de alguma forma, se relacionava de alguma forma com as representações que encontramos na literatura. E com que livros, quais foram os objetos, os textos literários com que você trabalhou? Então, fugindo um pouco do que é o costume em dissertações que trabalhem com história e literatura, eu trabalhei com uma gama diversificada e ampla de obras. Foram 3 épicos do século XIX, que tem como tem como foco ou a independência mesmo, como o épico da independência do Teixeira e Souza, ou a história do Brasil, que normalmente vai até a independência. 7 romances, e aí variados, desde o século XIX, XX e XXI, um cordel da independência e um conjunto de poemas do modernismo, que é do Murilo Mendes. Ou seja, você combinou registros de uma cultura letrada com um texto de cultura popular, que é o cordel. Você percebeu alguma diferença entre eles? Essa é uma pergunta muito boa. Eu sou uma grande fã desse cordel, porque eu acho que muito que a gente vê sobre concepções, senso comum da independência, a gente encontra nesse cordel. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que esse cordelista ele é nordestino, então ele resgata nesse cordel, e ele é um cordel de 2008, e ele resgata nesse cordel algumas batalhas que ocorreram no Nordeste, mas que, em geral, na literatura atual, são não esquecidas, mas elas são um pouco apagadas na memória da independência. Então, esse cordel ele trabalha com ideias da independência, por exemplo, do acordo da independência, a independência como acordada. Ele traz a educação do povo como a verdadeira independência. Ele não considera uma independência sem a participação do povo, por exemplo. Então, tem um registro, uma ideia do autor de mobilização popular mesmo, e que a independência só seria viável com a participação do povo. E nos outros livros, nos outros textos com que você trabalhou, a perspectiva é semelhante a essa ou passa por outros caminhos? Aproveita e cita alguns desses livros que você usou na sua dissertação. Não, são concepções bem diferentes. As do século XIX, por exemplo, trabalham muito com uma memória, trabalham muito com uma ideia de uma memória oficial, dita oficial, que enaltece muito o Dom Pedro, a família real, o Dom João, mas, sobretudo, o Dom Pedro, e de uma forma elevada, de uma forma heroicizante. As outras obras, os romances, aí a gente entra no território mais diversificado, mais uma vez, né? Cada obra, acho que tem um tipo de abordagem. Por exemplo, tem 2 obras que tratam que não são conhecidas, são mais populares e são recentes, são do século XX,
que são 2 obras sobre a Revolução, a chamada Revolução Pernambucana, a Revolução de Pernambuco de 1817. E elas trabalham mais com a memória da Revolução, que também faz parte de uma memória nacional, mas que, mais uma vez, ocorre um apagamento. Trabalhei também com memória de um sargento de milícias, que traz muito de uma forma mimetizada, ou seja, uma representação da sociedade do período joanino, no século XIX. Trabalhei também com Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Um cânone, e que ele representa muito essa sociedade também do ponto de vista de uma elite, de uma elite escravocrata, também no período joanino, no Rio de Janeiro. Trabalhei com outras obras que têm características diversas, mas também um ponto em comum que seria o humor. O humor se destacou muito como uma abordagem na história, não só da história, de uma forma satirizante, da própria história, mas também dos personagens da família real, o que entra em oposição à concepção dos épicos, por exemplo. João Paulo, o tema da independência e a maneira como a independência é vista pelos brasileiros é um tema frequente nas suas pesquisas e nos seus estudos. Você acompanhou o trabalho da Virgínia desde o princípio, foi orientador, conhece profundamente também. Você acha que há uma correspondência entre o que ela percebeu nos livros, nos registros literários com que ela trabalhou e a visão que prevalece da independência no senso comum, por exemplo, ou com algumas visões que acabaram por se consolidar acerca da independência? Em parte sim, em parte não. Por que essas 2 possibilidades? Porque, afinal de contas, a independência, assim como outros temas de história, é aquilo que nós podemos chamar como tema central de uma cultura de história brasileira. Isto é um daqueles temas que despertam algum tipo de atitude, que mobilizam de alguma forma as pessoas que sabem algo sobre aquele tema, que provoca algum tipo de debate, ou seja, praticamente todo brasileiro tem algo a dizer sobre um tema como a independência. Esse algo, evidentemente, não se relaciona necessariamente ao que é visto como correto ou adequado pela academia, qualquer coisa. As pessoas já ouviram falar da independência do Brasil, é isso que eu quero dizer. Assim como já ouviram falar de outros temas, como, por exemplo, escravidão e racismo, como ditadura militar, como descobrimento do Brasil. Então, esses temas, eles são centrais dessa cultura de história, porque eles organizam um conjunto de valores, de atitudes, de posições, dentre as quais, como a Virgínia corretamente pontuou agora há pouco, inclusive as negações e as interdições das pessoas em relação à história, os seus desprezos, as suas formas negativas de ver a história, os seus desinteresses, não apenas os interesses, mas os desinteresses também estão contemplados nessa cultura de história. Assim sendo, é naturalmente de se supor que um tema como esse, ele se encontra numa espécie de encruzilhada entre história, memória e historiografia. A dissertação da Virgínia mostra isso muito bem, às vezes de modo mais contundente, às vezes com algumas sugestões, tudo de acordo com uma dissertação de mestrado, que se espera de uma dissertação de mestrado, que ao mesmo tempo em que é mais ou menos limitada no seu escopo, no seu tempo de execução, pode sim promover conhecimento histórico fortemente original, inovador, pode se tornar já, a partir do dia seguinte à sua defesa, uma peça historiográfica valiosa. Assim, nós temos nesse tema o tema em si, o processo histórico, que a gente pode aqui definir de maneira direta como a separação política entre o Brasil e Portugal, e que possibilitou então a formação de um Estado, de uma nação, de uma identidade nacional brasileiros que não existiam antes, eis a independência. Então, o processo em si, toda a memória engendrada por esse processo, que começa a ser criada no próprio processo e que perdura com muitas reelaborações
até os dias de hoje, essa memória integra a memória nacional mais ampla, a memória em torno da independência. Mas também a historiografia da independência. Isto é, esse espaço relativamente autônomo, que é a produção acadêmica, a produção dos historiadores acerca de um tema, nesse caso, o tema da independência. Esse espaço é parcialmente, relativamente autônomo. Por quê? Porque ele é todo marcado por valores mais amplos da sociedade, por estágios formativos anteriores àquele praticado pelo historiador de ofício. Então, a memória, a história e a historiografia se cruzam nessa cultura de história. Respondendo então à sua pergunta, o estudo da Virgínia mostra como que a literatura e suas representações da independência, por vezes, se coaduna perfeitamente com afirmações feitas por historiadores especializados, acadêmicos, nos seus respectivos contextos. Por vezes, ela destoa, né? As representações na literatura destoam, e elas estão mais em sintonia com afirmações anteriores, ou são afirmações originais que nós temos nessas representações, que então não são convergentes com a historiografia. O que eu quero dizer, o que o trabalho da Virgínia então me incentiva a afirmar, é que mesmo nós, historiadores especializados, não estamos isentos das marcas dessa cultura de história que engloba senso comum, que engloba conhecimento altamente especializado e também criação artística. Acho que esse é um dos grandes valores da dissertação dela, mostrar como que a literatura faz parte de uma sociedade e faz parte também de uma historiografia, como que essas três coisas se cruzam em um tema como esse. Virgínia, e de onde partiu a ideia de fazer essa dissertação, de propor essa pesquisa, esse tema, escolher esses livros? Qual foi o seu ponto de início? Bem, durante a graduação eu já tinha desenvolvido alguns trabalhos, né, com literatura e foram os meus preferidos. Eu desenvolvi eles muito bem, assim. E de 2012 a 2014 eu participei de uma pesquisa em grupo que o professor João Paulo coordenou, que nós analisamos como a sociedade lidava com a história da independência e com a história. E a minha pesquisa, ela é oriunda desse artigo, ela é um braço desse artigo que eu desenvolvi melhor. Nessa pesquisa, ela foi publicada na revista Almanac em 2014, ela se chama Independência e uma Cultura de História no Brasil. Nós fizemos pesquisa de opinião pública, né? Foram 300 entrevistas, mais ou menos, no estado de São Paulo. Nós analisamos material e privilegiamos a análise de material não acadêmico, ou seja, foram revistas, né? Revistas sobre história, mas para o público não especializado. Livros de romance histórico, como os do Laurentino Gomes, do Eduardo Bueno, Leandro Narlock, por exemplo. Cinema, minisséries de TV, também livro didático e vídeos do YouTube gerais, assim, desde propaganda de partido até entrevistas no período da independência que fizeram, ou programas especiais sobre a independência. Então, a gente pôde cruzar todas essas informações e, a partir disso, perceber como a sociedade interpretava essa independência, o que ela considerava sobre a história, se ela valorizava a história ou não, se ela valorizava uma história mais recente ou não. E, ao contrário do que o senso comum afirma, que o brasileiro não valoriza a história, o que a gente percebeu foi o contrário, né? E, a partir disso, então, eu quis especificamente analisar essas representações e num campo bem interdisciplinar, que aí envolve não só a história e a literatura, mas também essa pesquisa, ou seja,
tendo em vista, tendo no horizonte como a sociedade vê isso, e por isso a escolha de obras tão diversificadas, né, desde as populares até os cânones, como o Machado de Assis e o João Waldo Ribeiro, mas também o cordel e as obras sobre a história de Pernambuco. E em mais de um momento na sua fala, você lembrou da presença do humor nessas representações. Há uma tese conhecida do Elias Tomé Saliba, professor aqui do departamento, que pensa a construção do Brasil a partir de representações do riso. Qual é o lugar do humor na maneira como se pensa a independência e, de forma mais específica, nesses livros que você estudou? Essa foi uma parte bem interessante da pesquisa, porque a partir eu fiz uma análise geral sobre as representações, então quais foram as datas mais marcantes, como se a história era representada nessas obras de uma forma processual ou só de uma forma episódica, e também analisei como os personagens apareciam, e os personagens históricos, né? Além de alguns aspectos a partir de personagens fictícios que eram abordados também sobre a história. E, sobretudo, no que diz respeito aos personagens, a história ela é majoritariamente satírica, assim. A abordagem que eu encontrei, sobretudo nos romances, foi de uma forma ridicularizante, caricatural. Lógico, respeitando os objetivos de cada obra, a gente tem que lembrar, né, as características de cada obra. No caso, por exemplo, o Rui Castro, Era no Tempo do Rei, ou o Memória de um Sargento de Milícias, enfim, que tem uma abordagem mais cômica, né? Mas mesmo em outras obras, por exemplo, Dom João, mesmo nos épicos, ele ficou muito marcado por uma caricatura que não vem da literatura, mas vem da historiografia, que é a obra, sobretudo, tem um peso muito grande, ainda hoje, do Oliveira Lima, Manuel de Oliveira Lima, e ele baseou os relatos dele nos relatos da Laura Junot, que ela era esposa do general Junot, do século XIX, e isso até hoje é presente. Existem estudos que eles abordam, sobretudo a partir da Carlota Joaquina, como existe uma lenda negra sobre ela, né? Ela é muito engraçado como, normalmente, Dom João e Carlota eles são representados juntos, né? E é construída uma imagem de opostos entre eles. Embora o Dom João ele seja o comilão, bonachão, preguiçoso, tem pouco asseio, a Carlota ela era uma mulher à frente de seu tempo, ela era autoritária, ela era feia, ela era uma megera, e ela sempre queria derrubar Dom João. Isso é o que aparece na literatura. Só que quando se retrata Dom João, isso já aparece na obra do Oliveira Lima, é muito engraçado que, embora haja esse retrato ridicularizante dele, há uma atenuação sempre. Ele era alguém com presença de espírito, ele era bondoso. É sempre esse jogo, e isso apareceu na maioria das obras. É muito interessante. No caso das mulheres, tem essa figura da Carlota Joaquina, que ela é sempre construída a partir do Dom João e de uma forma oposta ao Dom João, mas tem também as outras figuras femininas, como a Dona Amélia ou a Imperatriz Leopoldina. Elas têm uma representação diferente, são mais as mulheres de seu tempo como elas deveriam ser no seu tempo. Né, de uma maneira mais altiva, de uma maneira mais elevada, sempre à sombra dos homens, no caso. O Dom Pedro ele tem algumas representações também bem interessantes. Por um lado, ele é essa figura do líder, do herói, que depois vira um tirano, porque ele fecha a Assembleia e impõe uma Constituição. Por outro lado, ele é um mulherengo e boêmio,
E, sobretudo, os romances pegam muito essa figura dele, essa tripla forma. Acho que um dos romances que mais trabalha com esse senso comum de uma forma bem assim aberta mesmo, de demonstrar essa tripla abordagem do Dom Pedro, é o Rui Castro. Ele consegue explorar isso muito bem, Era no Tempo do Rei. João, a Virgínia citou o cinema como uma das linguagens já estudadas no artigo de vocês e que baseou esse olhar para a literatura e esse caminho do humor, esse caminho do cômico, do ridículo. O cinema recente no Brasil, dos últimos 30 anos, 40 anos, teve um papel decisivo para construir uma visão no senso comum da independência brasileira e esse papel reiterou o ridículo desses personagens? Me parece que o cinema não construiu uma visão nova acerca da independência, mas sim reiterou e modificou apenas parcialmente visões que já faziam parte, então, de um processo contínuo anterior que se coloca, então, como esse entrecruzamento entre história, memória e historiografia. É importante nós destacarmos, isso vale tanto para a literatura quanto para o cinema, para as minisséries, os programas de TV, os conteúdos mais independentes que estão disponíveis no YouTube, foram analisados, pela minha equipe, da qual a Virgínia participou nesse artigo que ela mencionou. Esses materiais, mesmo quando eles se propõem a ser inovadores, dificilmente o são. O que coloca uma pergunta: por que é difícil inovar em se tratando de fazer aquilo que cada vez mais é chamado de história pública? Porque esses debates em torno da história pública no Brasil e em outros países também, eles parecem bastante concentrados, bastante focados, nos seus esforços em, primeiro, denunciar falácias, revisionismos, distorções e, em segundo lugar, em promover uma ponte entre a academia e a sociedade, de modo a oferecer voz a grupos sociais, a essa agência que muitas vezes é deixada de lado na realidade social. E me parece que nem sempre as reflexões em torno dessa história pública estão preocupadas com as questões sociológicas mais estruturais das sociedades. Recoloco a pergunta: por que cada vez que se anuncia então uma visão alternativa, muitas vezes o que nós vemos é uma reiteração de visões convencionais? Por exemplo, a reiteração de personagens com seus atributos individuais. Por exemplo, uma forma de destemporalização da história por meio de anacronismos, de pouco rigor quanto a referências e a valores temporais. O cinema, então, opera dessa maneira. Desde lá pensando o filme Independência ou Morte, de 1972, passando pelo Carlota Joaquina, nos anos 90, anuncia-se uma visão supostamente alternativa, ou não, e essas visões acabam sendo muito parecidas. É porque há algo por detrás das representações em si, há algo por detrás das pessoas que produzem essas formas de representação e também por detrás das pessoas que consomem essas formas de representação. São formas de se montar, de se desenvolver, de existir uma sociedade. Acho isso muito importante que essa reflexão seja colocada, então, porque um olhar sobre representações da história em espaços não acadêmicos permite a inserção das próprias formas de produção da história na sociedade. É a mesma sociedade que produz essas representações. Virgínia, você usa no final da sua dissertação a metáfora do caleidoscópio para se referir a essas várias imagens que são produzidas, são reproduzidas e circulam, de que você e o João falavam agora há pouco. Explica um pouco essa imagem, essa metáfora do caleidoscópio. Então, ao final da minha dissertação, eu desenvolvi um capítulo em que eu tratei de muitos temas, as identidades, como apareciam as representações das identidades políticas no Brasil do século XIX,
alguns estereótipos do Brasil e do brasileiro, visões do brasileiro, que eu percebi que são de longa duração, né? Elas são normalmente visões pejorativas e que ainda hoje, de uma forma muito generalizante, a gente ouve em falas, muito do senso comum mesmo. Costumes, ritos e celebrações populares que eu consegui mapear nas representações na literatura e que também apareciam em obras historiográficas. As ideias e projetos do Brasil também, e aí você tinha... Era bem interessante essa parte, porque um aspecto muito importante quando se trabalha com literatura é você perceber o trabalho das vozes. E em algumas obras, por exemplo, a do João Ubaldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro, ela trabalha com várias vozes, né? Vozes da elite e vozes dos chamados subalternos, né? Os escravizados, ou o povo. E nessas vozes você percebia projetos diferentes, visões diferentes de Brasil, né? Horizontes de expectativas diversos. Então, e por último, eu trabalhei a questão da história e memória. Ao fim, eu percebi que nessa análise de longa duração, tendo essa linha que me conduziu, que foi a cultura de história, e respeitando todas essas vozes em cada uma das obras, e a análise se dava em cada uma das obras, mas também percebendo como você tinha representações juntando todas essas análises, né? Então, uma análise global também do conjunto de obras, né? Do meu conjunto de literatura, de textos. E, no fim das contas, eu percebi que o que a gente tinha, o que nós temos, são muitas imagens do Brasil e dos brasileiros. E cada aspecto que você trazia, cada aspecto que eu trouxe na minha dissertação, então projetava uma visão, uma forma de ver o Brasil, uma forma de projetar esse futuro, uma forma de projetar esse projeto de Brasil, essas ideias dos brasileiros e do Brasil. Então, eu via que se formava... A metáfora do caleidoscópio é essa ideia de você ter um jogo de espelhos que você projeta algumas imagens, que elas vão se juntando e formando inúmeras outras imagens, né, de uma forma infinita. E as representações na literatura da história, da independência, e eu acredito que da história, puxando para outras abordagens possíveis, né, nesse escopo da história e literatura, elas vão formando imagens diversas do Brasil, dependendo da voz que coloca. Então, acho que, no fim, você tem a imagem de um caleidoscópio, um grande caleidoscópio com várias ênfases, vários desenhos e várias imagens que a gente tem sobre esse Brasil e os brasileiros a partir do século XIX, na história e na literatura. Bom, para nós encerrarmos, João, qual você acha que é o significado, qual é o peso dessa dissertação no atual panorama acadêmico, historiográfico que nós atravessamos? Por um lado, eu julgo ser um trabalho de excelência, um trabalho historiograficamente relevante, enfim, um trabalho importante em si. Mas eu acho também importante me posicionar em relação a um aspecto incomum desse trabalho. Vejam, claro que não é frequente uma dissertação de mestrado adotar uma periodização de 200 anos, cobrindo 3 séculos, porque não são 3 séculos inteiros, né? Então, séculos 19, 20 e 21, perfazendo aí praticamente 200 anos, com um grande número de fontes de natureza diversa. No entanto, eu acredito, em primeiro lugar, que a pós-graduação ela é sempre parte de um processo formativo. Ninguém faz uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, salvo raríssimas exceções, estando já pronto, sendo já um pesquisador, um historiador pronto. Ele está sempre aprendendo a fazer. E nesse aprendizado,
visões gerais são, sim, importantes. Além disso, além desse processo formativo, em se tratando de uma abordagem original ou pouco usual, a amplitude é valiosa. Ela é valiosa porque ela organiza um primeiro conjunto de reflexões, ela propõe um primeiro conjunto de abordagens, e nesse sentido, outras dissertações com abordagens aprofundadas de uma obra ou outra obra podem ser feitas, mas eu acredito sim em trabalhos de escopo amplo, trabalhos que reconheçam, como faz a Virgínia, os vazios que ele deixa, então alguns espaços em branco, ausências, mas trabalhos que se dispuseram a conceber um objeto de maneira ampla. Porque se esse objeto já é concebido de maneira restrita, de acordo com aquilo que é padrão usual das agências de financiamento, dos cursos de pós-graduação e da avaliação por pares, e eu respeito tudo isso, a gente tem que se submeter a essas coisas, sem dúvida. Mas, repito, se o objeto já é concebido de maneira muito restrita, ele não se aproxima da realidade histórica, ele se distancia e muitas vezes ele interdita concepção da própria realidade histórica, né? Então, eu acho que o objeto tem que ser pensado da maneira mais ampla possível e praticado das únicas maneiras possíveis, com as suas restrições impostas pelas nossas regras acadêmicas. É assim que eu penso como orientador. Virgínia, o João falou de aprendizado. Qual foi o seu? O que mudou de quando você começou a preparar a sua dissertação para 2 anos depois chegar ao final? Você disse que a preocupação em lidar com literatura, o interesse pela literatura já surgiu na graduação. Mas o que mudou? E a Virgínia está me corrigindo aqui que não são 2, são 3 anos. O que mudou nesses 3 anos? Que pergunta boa essa. Então, primeiro que, assim, acho que o processo de mestrado é um processo muito de amadurecimento, não só enquanto pesquisador, mas das dinâmicas da própria academia e de autoconhecimento, assim, num ritmo de trabalho que é diferente, né? Bem, eu retomo um pouco a metáfora, de novo, do caleidoscópio e vamos falar um pouco sobre a literatura, a história e a leitura, né? A metáfora também envolve as diversas leituras que elas mudam ao longo do tempo, né? Um mesmo leitor, ele pode fazer uma leitura diferente de uma mesma obra de acordo com o seu repertório que vai mudando ao longo dos anos, né? A gente vai amadurecendo visões, deixando umas, abraçando outras. E isso foi um aspecto também muito que eu ressaltei muito na minha dissertação, né? E por isso as muitas imagens do caleidoscópio também. E eu acho que houve, no meu caso, um aprendizado muito grande sobre a história, a historiografia, esse campo interdisciplinar, e como a forma de encarar a literatura também foi diferente. As minhas leituras hoje são muito mais aguçadas, muito mais críticas e muito mais atentas. Eu acho que o mestrado como um todo, ele é um período de muito, muito, muito aprendizado. Eu posso compartilhar isso com vários colegas com os quais eu tive muitas conversas e eles diriam a mesma coisa. E eu acho que cada vez mais, trazendo até um pouco de experiência pessoal fora aí do mercado de trabalho, o que estão cobrando muito de nós é uma ponte com a sociedade e de uma forma muito mais ampla, talvez muito mais aberta, ou interdisciplinar, ou multidisciplinar. E esse trabalho me trouxe muito essa perspectiva e eu gosto muito de trabalhar nesse fio da navalha, como já me foi colocado algumas vezes. Tem sempre seus riscos. A gente, como o próprio João, ele ressaltou, a gente abraça uma perspectiva que vai deixar alguns vazios, mas que pode contribuir, ainda assim, para a historiografia e abrir a porta para outros estudos, né? E eu acho que foi um pouco isso que eu quis
trazer com a minha dissertação, além das análises da representação, mas mostrar como é um campo muito produtivo e muito importante. Tanto a história quanto a literatura produzem narrativas e não só a partir de uma visão de especialistas, mas de outros tipos de visões que nós, especialistas, também estamos imersos e que nós, especialistas, também temos que olhar, né? Que é a do senso comum, né? Dos não especialistas. E acho que foi isso que eu quis trazer um pouco com a dissertação. Bom, eu conversei com a Sheila Virginia Castro, que defendeu recentemente a dissertação de mestrado aqui no Programa de História Social da Universidade de São Paulo, Representações da Independência na Literatura Brasileira, séculos XIX e XXI. Daqui a algumas semanas, o trabalho vai estar disponível na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP e colocaremos o link aqui entre os comentários desse podcast. E conversei também com o João Paulo Pimenta, que orientou o trabalho da Virgínia. Muito obrigado, Virgínia. Muito obrigado, João.